De volta ao estudo das funções afim, na aula 4 agora iremos tratar do estudo do sinal de uma função afim. Então a gente vai estabelecer aqui a seguinte situação. O que seria o estudo do sinal, né? O estudo do sinal está relacionado com a caracterização de encontrar valores de x que fazem com que a função tenha um valor f de x menor do que zero, igual a zero quando f de x for igual a zero, ou maior que zero quando f de x for maior que zero. Então, para tal, o estudo é importante, primeiramente, para identificar a raiz da função, ou seja, o valor que a abscissa x vai poder assumir para poder fazer o f de x igual a zero. A gente já viu isso anteriormente, quando a gente falava a respeito de construção de gráfico, a gente precisou encontrar a raiz justamente para poder definir onde era o intercepto do eixo x. Então, a raiz de zero era o ponto onde havia o intercepto do eixo x. Aqui o que a gente vai fazer é encontrar de novo essa raiz para posteriormente trabalhar com a ideia de onde o y da minha função é maior do que zero, onde o y da minha função é menor do que zero e onde o y da minha função é justamente igual a zero. Então, a ideia básica é tentar partir de novo da função na forma geral. Então, uma função afim ela tem na forma geral f de x igual a x mais b. O que a gente vai ter que fazer? De novo, para encontrar a raiz, para fazer a raiz de uma função, é necessário fazer o meu f de x igual a zero. Daí eu vou ter que zero é igual a x mais b. E como a gente fez anteriormente para mostrar quem era a raiz, como eu faço f de x igual a zero, então a minha raiz agora vai ser justamente o x. Então vai ficar a vezes a raiz mais b igual a zero. Então, a minha raiz vai ser menos b sobre a. E aí, essa raiz ela vai formar um par ordenado que vai ser o intercepto do eixo x. Então, aqui eu vou ter um par ordenado que é raiz de zero, que vai ser justamente o ponto onde a minha reta vai tocar o eixo x. Graficamente, a gente pode fazer de duas maneiras. Se a reta for crescente, o meu r e zero vai determinar justamente os valores posteriores a x como sendo positivos para y e anteriores ao r como sendo os valores que vão determinar um y negativo. E justamente em cima do r eu tenho o zero. A gente vai falar disso com calma. Se ela for do tipo decrescente, ou seja, se o a for menor que zero, aí nós temos o contrário. Quando o x for maior que r, eu tenho um y negativo. Quando for igual a r, um x igual a r, o meu y fica igual a zero. E quando o meu x for menor que r, eu tenho um y positivo. Mas a gente vai avaliar isso com calma a partir de agora. Então, vamos analisar primeiramente essa situação de quando a reta é crescente. Se a reta é crescente, o que vai acontecer é que ela apresenta uma aclividade. E essa aclividade vai determinar a seguinte situação. Se eu tiver valores de x, o r aqui vai ser o nosso parâmetro. Lembrando que o r nada mais é do que a minha raiz, que vai ser calculada como menos b sobre a, quando eu tiver a função f de x igual a x mais b. Então, tendo a função f de x igual a x mais b, a minha raiz seria menos b sobre a, e a partir dela é que eu consigo determinar quais valores vão propiciar um y positivo e quais valores vão propiciar um y negativo. Bom, então o que vai acontecer é o seguinte: para uma reta crescente, valores para x menores do que a raiz r resultam em um valor de y abaixo do eixo x, que seria essa situação aqui, ó, de quando eu pego o x1, o x2 e o x3. Eu vou ter valores de y1, y2 e y3 definidos. E esses valores são todos abaixo do eixo x, ou seja, são valores em que o y fica negativo. Agora, se eu pego valores acima do meu r, x4, x5 e x6, eu vou ter valores de y que vão ser maiores do que zero, porque eles estão acima do eixo x. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é o seguinte: para retas crescentes, ou seja, para o a maior que zero, o que eu vou ter é que quando o x for igual a raiz, eu vou ter como resultado um f de x justamente sendo zero, que é o par ordenado raiz de zero. Agora, se o x for um valor maior do que a raiz,
aí eu vou ter possibilidade de encontrar o meu f de x sempre maiores do que zero. Ou seja, o meu y será um valor positivo. Agora percebam, se o meu x for menor do que r, aí eu vou ter um f de x menor do que zero. Consequentemente, é o mesmo que dizer que meu y vai ser agora um valor negativo. Como que eu posso expressar isso melhor, né? Olhando aqui apenas para as possibilidades de r maior ou menor, eu tenho o seguinte: se o f de x for maior que zero, todos os valores que eu vou ter à frente do meu r vão ser positivos para o y. E todos os valores anteriores ao r vão me propiciar um y negativo que vai estar do lado de baixo do eixo. Então, seria esse o resumo. Agora, vamos pensar se eu tenho um gráfico agora que tem uma declividade. Ou seja, novamente eu preciso pensar na ideia de como encontrar o r, que vai ser o menos b sobre a, onde a função padrão é f de x igual a ax mais b. E aí o que eu vou precisar de novo lembrar é o seguinte: para valores agora de x menores que a raiz r, nós teremos valores de y acima do eixo x. Ou seja, o y vai ser maior que zero. Agora, caso seja o x maior do que a raiz r, então nós teremos valores de y abaixo do eixo x, ou seja, o y vai ser menor que zero. E quando o x for igual a r, nós teremos de novo aquele par ordenado raiz de zero, ou seja, o nosso y vai ser igual a zero. Novamente, podemos fazer um resumo disso. Para quando o a for menor que zero, nós teremos uma reta que é decrescente. E se a reta é do tipo decrescente, o que vai acontecer é o seguinte: se o x for igual a r, eu tenho, de novo, aquela ideia do par ordenado sendo o f de x igual a zero para fazer o par raiz de zero. Agora, se o x for um valor adiante do valor de r, que é o que está acontecendo aqui com x4, x5 e x6, os valores associados a ele serão agora o y1, o y2 e o y3. Agora as coisas se inverteram. Então, agora o que eu tenho são valores de y menores do que zero. Então, eu vou falar que meu f de x vai ser menor que zero. Ou seja, eu vou ter um y que vai ser negativo. Agora, se o meu x for menor do que r, que é o caso aqui do x1, do x2 e do x3, agora eu vou encontrar valores y4, y5 e y6, que serão valores maiores do que zero. Então, eu tenho que o meu f de x vai ser maior que zero. Ou seja, o meu y agora passa a ser positivo. Resumindo essa situação em termos gráficos, eu teria a seguinte situação. Olhando aí apenas para o gráfico com a raiz sendo o separador, então nós temos que antes, quando o meu valor de x for antes do r, eu vou ter um f de x maior do que zero. E quando os meus valores forem após o r, eu vou ter um f de x menor do que zero. E aí a gente conclui essa situação do estudo sinal. Então, tem que ficar atento, tem que voltar a estudar, tem que continuar fazendo os exercícios, praticar um pouco mais para ter certeza desse estudo de sinal e, principalmente, ter isso como ferramenta para usar em outras situações de resolução de exercícios que vão ter o estudo do sinal apenas como uma ferramenta para poder concluir o exercício. No mais, é isso. Queria agradecer a atenção de todos. Até a próxima.